Programa Cavalos. O vento sopra forte, transformando a pastagem numa imensidão de mar verde, onde as ondas te levam ao berço dos crioulos da Viragro, bandeira de quem sempre acreditou num cavalo sem fronteiras. Com as éguas reunidas no piquete da frente, Dudu chama João e Juan para dar um vistaço na manada da parceria da Viragro com a La Pacífica. Prazer estar no meio, aprendendo, podendo pelo menos escutar as coisas que eles vão falando ali. Pra mim não tem preço, é uma baita experiência. Eu estava assistindo o freio de ouro da FIC com o pai na pista de esteio, e quando o matreiro entra no zigue-zague, a gente se olhou e falou: esse cavalo é diferente. Vamos falar com o Juan para usar o cavalo. O criador uruguaio, por sua vez, também estava numa busca. Y bueno, cuando empezamos a pensar en hacer alguna parcería acá en Brasil con el matrero, primero necesitamos encontrar gente que lo valorara el matrero como para hacer una parcería, como para abrir una manada y poder trabajar. Hablé con Dudu y Dudu me dijo que sí, de entrada. Y la verdad que lo que buscamos un poco fue la base genética que tienen acá, que es muy sólida, morfológicamente hablando y funcionalmente hablando. Uma cabanha com muito resultado, éguas importadas do Chile, importadas da Argentina, com genética extremamente funcional. No primeiro e segundo ano, a parceria trabalhou com 4 éguas. Hoje são 20. A minha ideia com a parceria com o matreiro foi fazer o quê? Foi fazer uma base funcional em cima das éguas que aqui tinham, que eram éguas de mais idade, para que quando essas éguas parassem de reproduzir, eu tivesse filhas delas com o cavalo. Gilberto fue un gran buscador de caballos, un gran yegüero, y trató de buscar para mí lo mejor de lo que él entendió que había, tanto en Brasil como en Argentina como en Chile. Y había un núcleo de yeguas acá genético que me hubiera llevado mucho tiempo hacer, la verdad que, porque es el trabajo de una vida entera, y Gilberto lo tenía armado, junto con Caco, junto con Dudu también, gracias también a Abelino, porque Abelino fue la persona que a Gilberto le dio para adelante, de alguna manera dejó que él trabajara. Então a gente forma grupo de fêmeas do matreiro aqui na Tala, muito importante. Um exemplo é essa picaça Viragro Pacífica La Negra. A consistência funcional do matreiro numa linha materna do Água de los Campos, que vai ao Grande Malulo e ao chefe de raça Esperando. Em 2007, a Viragro fez um leilão, um dos principais leilões que a Viragro fez, com a participação do criadeiro Água de los Campos. E o Dom Ítalo, como sempre, de porteiras abertas e com a grande amizade com o pai, disse que o pai escolhesse os animais para o leilão. E nessa escolha, escolheu umas potrancas de Sobriano, e uma delas era a Tiabela. A viagem do Chile para cá é difícil, e a Tiabela terminou adoecendo na viagem, teve uma laminite, passou 6 meses deitada, pastando de lado, era uma força maior, superior, e quando o pai responde para ele que a égua não tinha podido ir a remate, mas estava salva, o que ele queria que fizesse? Ele, bom, a égua é de presente para a Viragro e para os teus filhos. Vocês cuidaram tão bem dela, ela só sobreviveu por causa do cuidado de vocês. Viragro La Negra segue o legado da mãe e deve parir em breve. A prenhez é do Tanhido Buenasso. Tanhido Buenasso, grande campeão do Prado em 2024, reservado de grande campeão de Palermo em 2024 e 2025. É dos grandes cavalos que vem para a próxima FIC, representando
representando a Argentina. Tem do Buenaço um filho do Jean-Camille Cauel, numa linha materna do Tanhê do Timoteu, um cavalo que reproduziu muito bem na Argentina. Quando a gente começou a conversar para fazer usar algumas éguas do matreiro, antes mesmo de se falar em parceria, eu enviei alguns pedigrees pro Juan. 4 pedigrees, e ele aprovou os 4. E um desses pedigrees, sem conhecer o indivíduo, era da La Culpable. La verdad que el Río Tinto fue un caballo que me llamó siempre mucho la atención porque era un caballo bueno, muy bueno. E Viragro La Culpable é filha dele, o cavalo mais premiado da cabanha. O principal cavalo que a gente já criou aqui, ao meu ponto de vista. Grande campeão da Expo Inter, grande campeão da FIC e 4 vezes finalista do Freio de Ouro. Um cavalo que por um detalhe não ganha um freio. Pai de Viragro Rio Bravo, também grande campeão da Expo Inter. Portanto, uma genética muito consistente. Foi interessante que quando o Juan conheceu o indivíduo, ele se encantou pela La Culpable. E aí viu que o matreiro produziu na égua e falou: "Tchê, mas isso aqui talvez seja a égua que mais case com o matreiro aqui da tala." Y abajo la Estrellita. La Estrellita. Que era una yegua hija Chuchoca, era una madre de San Baldomero Puestero. Que también un poco era de San Baldomero, que siempre en la Pacífica respetamos muchísimo la caballada de San Baldomero y bueno, y analizamos mucho los peires y todo lo que viene por esas líneas nos da muy buen resultado. Muito difícil uma égua repetir o mesmo acasalamento com o pai. Muitas vezes tem o campeão e tem os irmãos do campeão, e a La Culpable matreiro fechou tanto que é uma consistência muito grande de produção, né? A gente costuma dizer que algumas éguas valem por uma cabanha, né? De tão importantes e consistentes que são. A La Culpable é um exemplo disso. Ela produziu inúmeras potrancas, dentre elas a Flor de Minas, foi finalista da Expo Inter, finalista da FIC e finalista do Freio de Ouro. Nos deixa 2 irmãs inteiras na cria e 2 filhas do matreiro. Sempre foi uma menina dos olhos, assim, desde que ela nasceu, ao pé da Estrellita, ela estando aqui. Uma potranca, além do pelo, né, ela era uma picaça bragada, muito, muito feminina e chamava atenção pela leveza de frente, mas com uma força no posterior, né, muito costeluda, estruturada. Posteriormente foi domada, uma égua com muita habilidade, com muita força. E aí quando veio para a reprodução, ela se superou mesmo, né? Produziu a Flor do Rio Grande, a matreira e a La Noite. Viragro Pacífica Flor do Rio Grande foi o destaque do leilão de 2023. Foi vendida e acaba de sagrar-se grande campeã em Paysandu. Exato. Lote 1 do remate passado era a La Culpable com uma barriga do matreiro, a matreira e a Flor do Rio Grande. A matreira com 1 ano, a Flor do Rio Grande com 2 anos e a barriga. A gente ofertava 50% de um dos 3 lotes, no caso, que era o lote 1 do remate. E a escolhida para a Argentina foi a Viragro Pacífica Flor do Rio Grande e ela está passando, a exportação dela está sendo feita pelo Uruguai. Então ela está tirando uma temporada na Pacífica com o Juan. E aí o Juan preparou ela para morfologia, levou para Paysandu, se sagrou grande campeã. E a gente, esse ano, disponibiliza a La Culpable no remate por ter ficado com essa base montada da La Culpable em casa, com 2 filhas do matreiro de alto nível. Uma égua se provou como mãe. O ano passado foi na escolha 2 filhas e um embrião dela e acabou sendo escolhido uma de suas filhas, comercializada a mais de R$200 mil. Então esse ano ela será a cereja. Então coloco ela como um grande destaque. Cavalo encilhado, gado no brete e cachorros na volta. O cenário é típico da campanha, simples e genuíno como o gaúcho, que fez do cavalo ferramenta de trabalho e motivo para juntar gente. Se a gente está com as éguas livianas e o gado está perto, a gente aproveita e corre pelo menos 4 vacas e para aproveitar. É meu irmão gêmeo, mas é um ícone, é um cara que está sempre brigando, é tricampeão nacional de paleteada, é campeão da FIC, campeão da Supercopa. Então quando eu posso dar um treino com ele, eu aproveito porque melhoro meus cavalos,
eu vejo se eu tô no nível um pouquinho só abaixo, se dá para seguir correndo, eu tenho que fazer uma reciclagem. De verdade é gratificante, hoje é um dia muito feliz na minha vida. Nós, sendo gêmeos, talvez fique a questão do comparar, né, um com o outro. E sempre eu fui tido por ser o apaixonado por cavalo e o Dudu ser mais universal, transitar em todos os ambientes, eu muito mais focado, cavalo, cavalo, cavalo. E só que tem umas passagens assim dele ganhar a final nacional de paleteadas, sendo que eu treinava os cavalos para ele, formava as duplas e ele me agarrar do braço assim e dizer: se tu não segurar uma égua que tu correu o primeiro ano pro segundo, talvez seja muito difícil de tu ganhar o campeonato. Eu te digo isso porque eu ganhei antes de ti e eu não mereço ganhar antes de ti. E ganhei com uma égua que tu correu o primeiro ano e me entregou. Eu fiz o que ele me disse e no outro ano fui campeão nacional de paleteadas. É muito bom estar com gente tão qualificada para mim. Um homem do cavalo, né? Não só um criador, mas um cara que monta cavalo, que corre boi, corre marcha, consegue tirar o máximo dos animais. E hoje está aqui tendo a oportunidade de correr uma vaca com o Juan, que é um ídolo que eu tenho, sempre comento. Definitivamente não é fácil reunir essa turma, mas hoje eles estão aqui na Viragro e por um motivo muito especial, né? Fazendo o que gosto, correndo vaca, é um prazer imenso. Realizando um sonho mais do que um prazer. Na verdade, a gente está tendo a oportunidade de acompanhar 3 experts na corrida de vaca, né? São 3 craques aqui. Não, 2. 2. Dudu e Caco. Juan, viste eles meninos, criança, acompanhou eles crescer, hoje se tornaram criadores, jurados, enfim. E essa amizade ultrapassa gerações, né? Sí, Valeria, la verdad que muy agradecido, estoy con mucha alegría de estar acá, de haber aceptado la invitación de Caco y de Dudu para acompañarlos el día de hoy. Com o Juan, que é um ídolo que eu tenho, sempre comento, é uma satisfação enorme, um amigo de longa data. Na minha lembrança aqui de Atala, pequeno, nós chegando do freio aqui e o pai receber de visitas o Eduardo Ballesteros e a Letícia Peirano. Conocimos a Gilberto, yo tenía 15 años, hace más de 30 años ya. Y poder estar hoy acá, muchos años después, compartiendo la misma química, el mismo gusto, la misma pasión, os mesmos valores, a família. Tudo isso Juan faz questão que Lourenço, o caçula, também vivencie. Joana compartilha do mesmo pensamento do amigo. Isabel, de 2 anos, vai na garupa da mãe. Anitta, de 5, que já monta sozinha, se junta ao grupo para ajudar na campeira. Eu brinco assim, quando a gente chega final de semana, que atravessa o Matabu, a gente não sabe quem é o mais feliz, né? Se somos nós, o Dudu, apesar de ter passado a semana toda aqui, quando a gente tá, é uma vivência diferente. O amor que o Dudu tem pela Tala, naturalmente hoje nós temos. Na verdade, sempre foi um sonho meu, poder proporcionar para minhas filhas um ambiente como o que a Tala proporciona. Poder educar filhos no campo, longe dos grandes centros, para mim é de extrema valia. Então a gente valoriza muito esse ambiente aqui.
quando eu penso na Tala, assim, na família Viragro, vem um filme na minha cabeça, né? Aquela imagem que foi gravada, né? Eu tinha 3 anos. Um filme muito bom, de muitas lembranças, de momentos bons que eu vivi aqui com meu pai, com o Dudu, com o tio Avi, com a tia Ju. É muita gente, né? O Lulu, por infelicidade, não estão com a gente aqui, algumas pessoas, mas representam muito pra gente, né? Muito. E sempre vão representar. E, lembro eu indo pro colégio a cavalo. Meu colégio começava, eu lembro que começava às 1h30, 1h30 eu tinha que sair e o pai enxilhava o meu cavalo e vai pro colégio que eu fico te cuidando. Ele me cuidava por binóculo. Pelo binóculo eu ia embora pro colégio. E a verdade é que a Viragro, né, a família Vieira como um todo, ela é um fator determinante na vida de cada uma dessas pessoas e a ligação que a gente tem com o cavalo crioulo, né? E isso é muito bonito, é muito inspirador. A gente não tem palavras para agradecer a tio Avi, a tia Ju. Eu considero eles aqui, ó, junto comigo, sempre. Sempre nos ajudaram muito em tudo. Não tenho explicações, não tenho palavras para falar sobre. A gente fica mais na parte operacional da fazenda, parte de controladoria, assim dizer. A gente cuida basicamente da parte da pecuária e da agricultura. Então toda a parte do gado na pastagem, confinamento, a parte de lavoura, que hoje o que a gente faz próprio é a parte do milho, para silagem, pro confinamento. Basicamente toda a parte negocial, pecuária e lavoura, gerencial, é a gente que faz. E dentro disso está o cavalo. Para mim é um sonho se tornando realidade, ver uma sequência que se impõe naturalmente. Essa é uma característica do pai muito forte, que ele sempre deu e dá muita liberdade para as pessoas que estão na volta, as pessoas que trabalham com ele, os filhos e tudo. Só tenho a agradecer da oportunidade de poder viver, e isso que é meu sonho. Não tenho palavras para agradecer. Toda a criação, toda a propriedade, ela é feita por etapas, por gerações, e agora a gente tem esse momento da entrada do João, né? Mais afinco na questão do cavalo. Isso dá uma injeção de ânimo, Dudu? Com certeza. O Joãozinho, eu chamo de Joãozinho, mas já tá um guri grande, né? Correndo, tá no 3º freio jovem já. Daqui uns dias tá no proprietário. Chamo de Joãozinho carinhosamente, mas o João é a sucessão da cabanha. A maior paixão é montar cavalo. Quando eu tinha quase 10 anos, eu vim pra cá, passar um mês aqui. O Dudu me incentivou muito e me colocou para andar em outros bichos, tudo, que foi quando eu vi que era o que eu realmente gostava, que eram os cavalos. Apaixonado, dedicado, montando, discutindo, vendo condição de égua, qual cavalo, para qual égua, os produtos, discutindo morfologia, função. O Rio Touro, para mim, foi o cavalo que seguiu a dinastia que veio primeiro o Rio Tinto, aí o Rio Bravo, e daí veio o Rio Touro. Que inclusive das primeiras gerações já colocou uma das nossas principais éguas, que é a Viragro Alma Negra, que inclusive está em treinamento agora com o Dudu. O Rio Touro para mim é um cavalo que sempre me impressionou, muito lindo, muito forte, cavalo que está seguindo a dinastia dos outros cavalos. O Joãozinho já faz seus próprios cruzamentos, estuda, vai atrás dos seus garanhões. E tá 100% no meio, né? Desde pequenininho o João foi doido por cavalo, assim, sempre muito incentivado pelo meu pai. Eu não tive que fazer força nenhuma, as coisas foram se enquadrando de forma espontânea. Eu hoje vindo pra cá pensava, o João talvez foi a criança que
o que o pai talvez não pôde passar para os netos dele, ele passou para o João, assim, foi a criança mais nova que no último que ele pegou e puxou para o lado e não media esforços para exposição onde fosse para andar acompanhando, levando o João para cá e para lá. E bom, agradecer o incentivo sempre esse do Avelino e também a confiança, né? O João é a pessoa que um guri hoje que eu prezo muito, tá? Que eu vi desde que nasceu, já desde novinho, ele já tem um amor muito grande, uma ligação muito grande com os cavalos. Eu lembro até hoje, quando ele vinha aqui pequenininho, que ele almoçava em cima do cavalo, passava o dia em cima do cavalo. A égua que ele ganhou atirando, ele pegava a égua no campo sozinho. Ele ia de quadriciclo até o potreiro, ia até ela. Passei a pandemia inteira aqui na tala, e daí, eu não saía da volta da égua velha e cheguei até a dormir com ela lá umas 3 noites seguidas, fiquei na volta dela. Daí nós colocamos ela em cria faz pouco tempo, foi no fim de 2020. Tem uma potranca do matreiro. A gente precisa de pessoas com esse amor, sabe? Pra dar sequência nesse trabalho de anos. A Viragro passa por um momento importante, a gente participa das provas, estamos presentes em esteio esse ano com 4 animais, temos animais em alto nível treinando para o freio, então a gente precisa de uma sequência. E o Joãozinho, sem sombra de dúvidas, é um apaixonado que vai levar, se Deus quiser, por muitos e muitos anos o nome da Viragro para frente, para manter ela sempre viva, como ela deve estar. Eu comecei meio tarde no freio jovem, eu já tinha 11 para 12 anos e acho que corri 3 finais e sempre meio que classificava bem, tudo, chegava lá, dava errado, tudo. Bom, a minha relação com o João começou através do freio jovem. Eu tinha um aluno, eu e o Caetano, tínhamos um aluno que competia e nesse meio tempo o João também competia com os animais aqui da cabanha. Daí, na final de 2023, eu perguntei pro Caetano, irmão do Dudu, se eu não podia ir lá treinar com eles, tudo. E se notou, através da conversa dele com o Caetano, que surgiu o interesse dele em vir treinar com nós. O João hoje, para nós que conhecemos ele, é uma pessoa de uma humildade, de um coração, de uma família incrível. E tipo, ele foi humilde até no modo de chegar, bem envergonhado, que tipo, tinha interesse em treinar. E eu conhecendo a família dele, conhecendo o seu Avelino, a história que tinha com o alemão Gilberto, que quando eu comecei a correr provas, a cabanha Tala era uma inspiração. O seu Anderson Pérez, o alemão Gilberto, eram pessoas que inspiravam, né, através dos cavalos. E acabou que quando ele pediu para vir treinar, eu disse, na hora, né, eu nunca abri muitas exceções, mas vamos tentar. E daí a gente acabou fazendo a parceria e daí ano passado, graças a Deus, deu certo. Ano passado ele conseguiu o freio de alpaca com a égua dele, que foi uma égua que foi ele que comprou e a gente treinou junto. A gente adquiriu uma égua do Alexandre Sunhê e realizou o meu maior sonho. Foi muito bom ver a felicidade dele através de um trabalho que a gente fez juntos. O João é um guri excelente, pessoa, e já tem uma visão da cabanha. E é pé quente, comprou parte de La Castejana Nortenho e se deu bem. Me emocionei, torci como nunca torci no freio lá e graças a Deus deu certo. Daí foi freio de alpaca esse ano. Imagina a emoção dele de desbravar e de comprar uma cota de um cavalo e o cavalo ir ganhar um freio. Isso não tem quem explique, isso aí só por ter vivido isso muito desde pequeno, porque tu tem muitas outras oportunidades. O pai mesmo dizia que cavalo não é ar, que é um bem necessário. Primeira coisa que tu tem, que tu corta o cavalo, e no nosso caso não existe isso. A gente é muito mais de, como o João fazia, de ir dormir junto com os cavalos do que tirar o cavalo da nossa vida. Cavalo bom pede arreio. Lá vai a turma pra pista. João monta a Viragro fantástica, potranca finalista da morfologia da Expo Inter.
O pedigree dela na linha alta tem 1569, Dama Alegre do Itapororó, que é a avó da baliza, 3 rosetas da Expo Inter e freio de ouro. E na linha baixa vem do Albertil, Capela Lapataia, bocal de ouro, e depois traz todo o sangue da mãe do Rio Negro, que é Pascoeiro, El Trapiche, Temaki, Buitre, que é aniversário, e Orneiro. Então uma potranca que além do pedigree, tem um biotipo muito lindo, uma potranca de frente leve, linha superior extremamente firme, requintada, cabeça bonita, pescoço bonito, uma potranca realmente encanta. E essa segunda edição do Viragro Seleção vai ser um de especial, né? Repetindo o sucesso que foi o primeiro remate, um remate que reuniu amigos, reuniu família, tava aqui toda a turma, o Avelino, o Pepe, o João, o Tomás, o Dudu, o Caco, toda essa família Viragro, né? Que a gente conhece faz muito tempo, que a raça crioula conhece. A Viragro entra a cabanha, sai a cabanha, mas ela é um criatório emblemático dentro da raça. Dudu se arrisca na apresentação. Montou poucas vezes em Viragro quarteador, mas sabe que o garanhão é bom. Na escaramuça já arranca com o pé fundo no acelerador. E deixar sentar no chão esse cavalo. Tinha muita gente olhando, me entusiasmei. Viragro quarteador é recém-domado, ainda não fechou 4 anos. Cavalo colorado, um cavalo de muita raça, coludo, tupetudo, um cavalo de linha superior bastante firme e um cavalo de movimentos extremamente fáceis e ágeis. Eu que sou um paleteador amador, no lombo dele a gente consegue fazer praticamente o que bem entende. O garanhão é filho do freio de ouro ganadeiro da Harmonia com cujano Inca Condición, égua importada da Argentina. Essa égua é filha do Tanido Tutor, um cavalo importante da Argentina, que ganhou a FIC no Brasil há muitos anos na parte morfológica e funcional. E na linha baixa ela tem Santa Teresa Papageiro e Estribilho, cavalo extremamente especial. Dudu sai ovacionado e agradece ao público. Uma das coisas que mais me toca na história da Cabanha Tala é perceber o quanto a gente teve diversas famílias que se forjaram aqui dentro, né? E não só se forjaram aqui dentro, quanto são unidas hoje pelo amor pelo cavalo. São quase 14 anos, né, já dentro dessa família. Tive 3 filhos nesse período que nasceram acompanhando essas éguas na mangueira e produzindo diversas gerações, que tudo começou lá no tempo do CRT Guapo. Nos bastidores, o povo de olho na pista. E lá vem Márcio, domador da cabanha, montando o Viragro Pacífico vencedor. O potro é apresentado de bocal, ainda está em doma. O cavalo gateado, que é filho do colibri matreiro, os movimentos parecidos com o pai, vaqueiro. Acredito muito nele para o futuro. É um cavalo novo que está fazendo 2 anos e meio, vai fechar 3. Vai botar para derreter. Filho do colibri matreiro, na bela união Almaguapa, que é Viragro Rio Bravo, na Almaguapa do Cambuchim, que vem a ser Pascoeiro, El Trapiche, Temaki, Buitre e Orneiro. Es muy buen caballo y que seguramente haya un proyecto para él para correr freno de oro en el futuro. Um cavalo que vai ter uma morfologia bastante alta no terço superior da raça, muito franco de função, um cavalo bom de andadura, extremamente ágil, finalista da Expo Inter, filho do colibri matreiro, extremamente funcional. Segunda edição do Viragro Seleção, com certeza, será um dos grandes remates da raça. Então, no dia 9 de novembro, ao meio-dia, para almoçar na Tala, na Viragro, e após, finalizando com um remate espetacular, num belo domingo, se Deus quiser, durante a tarde, ao vivo pelo programa Cavalos, a cargo da Macedo Leilões, segunda edição do Viragro Seleção, com toda a família Tala. Tem 2 éguas que vão à venda, a Viragro Carta Fina e a Viragro Angelina. A Viragro Carta Fina foi a égua que eu mais corri prova na minha vida, minha mimosa. Uma égua de muita habilidade, que agora está na cria, vai prenha. A outra Viragro Angelina, vai prenha do Beli Queiromas, uma égua muito linda, uma égua nova. O que tu me conta dessa égua da doma, assim? Te pergunto para relacionar algumas coisas do treinamento, né?
Ela saiu uma égua boa de doma, sabe? Quando o potro ela pintou uma égua bem habilidosa. Conversa de galpão e o assunto não podia ser outro, cavalos. A égua em questão é Viragro Alma Negra. Tá treinando comigo lá há mais de meio ano e a gente aproveitou a minha vinda aqui para conhecer a cabanha, os animais também, e daí eu já trouxe ela para dar uma trabalhada, para fazer umas imagens, mostrar pro Dudu. Uma égua de bons movimentos, esse corpão dela se movia bonito. Sim, é um bicho grande, né? E chegou a dar uma lidada com gado nela e... Corri boi nela quando nova e depois teve morfologia e depois quando voltou de esteio demos mais umas corridas. É uma fase muito importante ali da doma, por isso que eu acho que essa troca de ideia e esse entrosamento é muito importante. Porque às vezes nós debatemos que a gente conhece deles, né? Porque eles não conhecem o cavalo Deus do tempo da doma. Nos soma muito e vai fechando as peças umas com as outras através do treinamento. A conversa sempre dá vem bater na mesma origem. Mas isso aí que tu falou é bem o reflexo do que ela vem apresentando lá, por causa que eu gosto bastante dela. Tá sempre sobrando, né? E é uma coisa que eu tô tentando trabalhar, tipo, para trazer isso aí ao meu favor, isso entendeu? Aí, claro. Que a gente precisa entregar a prova, né? Agora, a partir de agora, né? Vamos dizer assim, o trabalho todo já foi feito, de base, doma e coisa. Essa aqui eu já conheço. O que a gente tem de bicho novo aí no mesmo caminho dela para... Hoje temos esse cavalo aqui. Além de ser bonito, ele é um cavalo manso, muito bom. Tenho muita esperança nesse cavalo aí. O Viragro Rio Negro é um filho do Jacinto Calabaça, reservado grande campeão de esteio, bocal de ouro, um cavalo fora de série, morfológico e funcionalmente, com os filhos já mostrando muita aptidão funcional. Vi no Jacinto um produto final, o Marcelo buscou esse cavalo. E eu peguei o Jacinto e acasalei com a Almaguapa, que é uma égua muito importante aqui. A Almaguapa produziu aqui dentro da tala talvez as filhas mais lindas do Rio Bravo, do Rio Tinto, do Guapo e do Fogoneiro. Então o Rio Negro foi também pensado por nós. Foi muito bem redomão, bem frenado, está bem sovado. Eu acredito que esse cavalo nós podemos sonhar com alguma coisa. Amém. Tá em fase de construção ainda. Tá em fase de construção, mas eu acho que tá bem o começo de construção, os tijolos estão bem certinhos. Aí que me agrada. E agora tu vai me dizer se tá no caminho certo ou não. Vamos lá, vamos botar os braços na água então. E agora o João então vai levar o cavalo para nós lá na pista, para nós realmente ver se confere tudo que o Márcio falou. Antes de montar o garanhão pela primeira vez, Dudu apresenta a Alma Negra, égua que foi 2 rosetas na FIC de 2023. Depois disso a gente terminou a doma dela, ela voltou para a Expo Inter. Tá já há mais de meio ano lá em casa, treinando, dando base. Uma égua que eu gosto bastante dela, uma égua que sobra muita força e habilidade. Então o que a gente tá fazendo é um trabalho com tempo nela para poder explorar ela dentro de pista. Eu tô impressionado, tô faceiro, tô achando que é um baita conjunto e é uma égua que me impressiona, uma égua com muita força, uma égua muito bonita, né? Uma égua mansa e se Deus quiser vai dar certo aí pra frente. Terminada a apresentação, Dudu volta pra pista com o Viragro Rio Negro. Hora de experimentar o garanhão. Bom, uma coisa que eu gosto de saber é o estágio que eles estão. Novo de doma, maduro, já em treinamento, para saber por onde eu começo. Tento desfrutar das andaduras dele, por mais que não cumpra, mas saber o potencial que ele pode me entregar para frente. E dali para diante eu vou passo a passo, como se fosse aumentando um volume, eu vou indo cada vez mais. Vou tentando regular, pensando no que ele pode me dar no futuro treinando. Não preciso nem dizer que a expectativa é grande. Quando nasceu, já se mostrou, né, que ia ser um garanhão, se destacou. Por ser um putilho forte e bem estruturado. Quando chegou na idade sexualmente ativa, foi usado em algumas éguas aqui na propriedade. Ano passado foi a 2ª temporada dele. O cavalo tá tendo uma boa procura, teve bom resultado no congelamento. Então a reprodução tem isso que encanta, né? A gente produz, vê nascer e depois com ele segue produzindo. Foi passando o tempo, ele foi na Expo Inter Potranco,
voltou como cavalo menor, foi marcado pelo técnico com 8 de cabresto na concentração. Quando o tio Márcio pega ele para domar, se confirma o que a gente sonhava. Para mim é um cavalo muito completo, além dele ser um cavalo bonito, ele tem todas as qualidades que a gente precisa para ser competitivo no freio de ouro. Quem provou ele, Zeca Macedo, Marcelo Moglia, falaram que ele é um cavalo diferente. Ele é um cavalo que tem um temperamento fora de série, com andaduras maravilhosas, metedor de pato. Faz muitos anos que eu domo e ele, para mim, ele é o cavalo mais perto da perfeição que eu montei foi dele. Com a palavra, o tricampeão do freio de ouro. Me chamou muito a atenção do conjunto dele, do quanto esse cavalo é completo, do quanto esse cavalo é manso, do quanto esse cavalo tem as andaduras, tem habilidade e tem força. Então isso projeta um futuro para ele muito brilhante. Ele nunca tinha montado no cavalo e ele montou e o cavalo aceitou a mão dele, aceitou tudo que ele pediu e me senti emocionado e muito feliz pelo trabalho. Eu vibrei como se fosse uma primeira vitória. O primeiro passo foi dado. Então, fiquei muito satisfeito. É muito gratificante por eles terem acreditado no meu trabalho e eu tive esses 2 anos de tempo para domar e manter ele sempre em forma, ter um cavalo sadio. Por isso que ele é esse cavalo que ele é hoje. A minha leitura, Dudu, foi que ele tem um temperamento bárbaro, mas se precisa crescer, cresce, né? Ele tem um botão de liga e desliga de temperamento. Isso aí, na nossa prova, hoje em dia é crucial. Então, um cavalo que já tem isso na doma, te favorece muito para frente. O ginete confirma que a aposta da Viragro estava certa. A realização de um sonho, produzir um padrijo dentro de casa, jovem, sadio, finalista da morfologia e com futuro promissor nas pistas funcionais. Bom, meus parabéns já. Esse aqui dá gosto, né? Dá gosto de andar, né? Que pinto. Enquanto isso, na sede da estância, a filha do ginete solta a voz com as amigas. Nas brincadeiras de cantoria nela se notava um tom de voz diferente. É uma coisa natural. A gente nunca instigou ela a nada do que ela não queira, entendeu? A gente incentiva, dá apoio, mas é uma coisa dela. Ela sempre foi alegre, sempre cantou. Então, eu tô aqui com essa gracinha, né, que é a Martina Quadros, filha do ginete freio de ouro Dudu Quadros, e ela cada vez mais tem chamado a atenção pela voz. Ela é muito talentosa, tem só 6 aninhos, mas gosta demais de cantar. Qual é a cantora que tu mais te inspira? Conta. Ana Castela. E tem uma música que tu mais goste dela? Tem. Qual é? Conta pra ti. Tô voltando. E eu vou pedir então pra Martina dar uma palhinha pra gente, tá bom? Vou te dar o microfone aqui. Tô voltando pros rodeios, pra vida do interior. Na cidade converseira, que ela é da roça e não se acostumou. Bom, essa veia da Martina eu acho que vem de família, por causa que eu tinha muitos tios, meu próprio pai, tios faziam parte de festivais de música, eram músicos, então eu acho que já veio. Meu pai tem disco gravado na Seara da Canção, que é um festival em Carazinho, que se tem até hoje. Então eu acho que vem de um fundinho mais pra trás. Eu que não me aprimorei muito nessa fase. Tô voltando pros rodeios, pra vida no interior. Na cidade converseira, que ela é da roça e não se acostumou. Parabéns!
Estou aproveitando que o Caco está aqui, um corredor não só de cavalos velhos e como cavalos novos, um craque, e a gente vai experimentar o virar e o quarteador. E esses cavalos que têm aptidão, que têm uma genética e que gosta de boi, realmente começa a treinar eles novos, quando eles vão adquirindo maturidade, eles olham só para o boi. Às vezes tu dá um cavalo craque para um ginete inexperiente, o ginete erra e o cavalo puxa. Realmente eles ficam que nem um felino na presa. Quando eu digo gosta de boi, ele não tem medo do choque. Aquilo ali faz bem para ele, ele se acomoda, entendeu? Ele pega uma vaca atrás da palheta e ali ele gosta de ficar, ele não gosta de... Quando termina a palheteada, tu tem que sujeitar ele, por ele ia o sacalaço. Ele ia o final da pista empurrando. Gostar de boi não é querer fazer carinho no boi, entendeu? É fazer o que a modalidade pede. Um cavalo com boa tendência de ser vaqueiro, ser filho do ganadeiro, um cavalo muito bom mesmo. Pronto para sair e ir para um treinador. Gilberto era una persona que fue la primera persona que conocí de Brasil, de que criaba caballo en Brasil. Y la verdad que para nosotros, con todo el freno de oro que siempre la Pacífica miraba mucho eso, era una fuente de información muy importante, Gilberto. Y era una persona que se movía muy bien en Sudamérica. Una persona que tenía amigos en Brasil, amigos en Argentina, amigos en Chile. Él entendía muy bien la raça. Ele dizia que a velocidade da aproximação das pessoas está muito relacionada aos gostos, os mesmos gostos. E Valéria, hoje é um dia feliz que eu tenho. Eu tô querendo que passe bem devagar, sabe? Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho. Meus amigos, está chegando a hora do Milionário 2025. Um dos rodeios que parou o mundo, um dos rodeios que parou o meu Brasil. Aqui não tem favorito, aqui não tem preto e não tem branco, não tem rico e não tem pobre. Aqui nós vamos gastar nessas mansões. Seu Evaldo Rosa, está chegando a hora de cumprimentar laçador de mão em mão e convidar para viver essa magia junto com o Brasil. Então vem aí o Milionário 2025. O rodeio com a maior premiação em dinheiro do país chega à sua 5ª edição, trazendo novidades. Duas modalidades que não tinham. A primeira modalidade é um laço dupla e a outra modalidade é um laço seleção ou laço equipe, como queira. Eu vou determinar como laço equipe. A premiação desta modalidade é R$50 mil, sendo 30 mil para a primeira colocada, 15 mil para a segunda colocada e 5 mil para a terceira colocada, salientando que são homens da mesma entidade, com a carteirinha em dia, carteirinha do MTG, e será exigido a carteirinha na hora da inscrição desta modalidade equipe.
nós dividimos em 3 lotes de inscrição. Na terça-feira, laça da 1 a 50. Este lote tem um preço. Na quarta-feira, laça da 51 a 150. Esse lote tem outro preço. E na quinta, laça da 151 a 250. Lembrando que a inscrição dessas duplas está limitada a 250. As inscrições já estão abertas e lá nas redes sociais da Cabanha tem o programa, a inscrição através do Mundo do Laço. Lembrando que terça é mais barato, na quarta é um outro preço e na quinta-feira outro preço. Então, de 1 a 50, quem se inscrever vai pagar 2.000. Da 51 até a 150, paga 2.500. E da 151 até a 250, paga 3.000. É por ordem de inscrição. E tem que laçar no dia que se inscreveu. Não adianta se inscrever primeiro, pagar menos e quer laçar na quinta. Não, aí vai pagar o preço da quinta-feira. Só deixando isto claro. A premiação é R$150 mil, pagos para dupla. Essa é uma disputa apartada, fora do rodeio milionário, porque dentro do rodeio também pode escolher aquela dupla, que aí é conforme a classificação na força do rodeio milionário. Isto aqui é mais uma novidade deste rodeio, aonde temos dupla, que não tinha ano passado, e temos o laço equipe, que também não tinha ano passado. Então tá mais democrático, tem mais opções de laço, e nas duplas terão 3 forças, A, B e C. Então aqueles que não são profissionais encontram aí o seu lugar também para laçar. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Programa Cavalos.